Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à live de hoje aí no nosso canal Curso de Excel Online, onde hoje a gente vai falar aí sobre notebook. E para isso eu trouxe aí um nosso convidado Júnior, né? Que vai aí conversar com vocês, vai explicar para vocês sobre notebooks. Se você está aí, né, pessoal, já ligado no que está acontecendo no canal, pega o link e compartilha com os amigos de vocês. Vai aí, ó, tem um botãozinho do compartilhar. Compartilhe com os seus amigos aí, ó, para divulgar ainda mais esse conteúdo de hoje que a gente está trabalhando aí, tá? A gente vai dar dicas, né, para o pessoal que normalmente tem dúvidas sobre como comprar um notebook, como comprar, por exemplo, um computador, às vezes utilizar no trabalho, às vezes utilizar em casa, né? Então a gente vai estar dando aí esse apoio, essas dicas para vocês nesse vídeo que a gente está elaborando hoje com vocês aqui no canal, tá? Tem algumas pessoas que estão chegando, né? Vamos guardar aqueles 5 minutinhos de praxe, né? Mas antes quero dar boas-vindas ao Júnior, né? O Otavino Júnior, grande Obrigado, amigo, né? Michel. Grande colega, já de profissão, de trabalho, já trabalhamos juntos. Ele está aí, ó, Muitos anos já. também aí com vocês. E antes de mais nada, também aí, né? O Júnior também foi professor, então feliz dia do professor também aí para o Júnior. Obrigado, Michel, igualmente aí, todos os professores que estão assistindo aí. Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Júnior, né? Sou do canal Especialista em TI. Convido vocês para conhecer posteriormente também depois. A live, né, começa daqui a pouco. A gente vai falar mais aí que vai estar abordando. Por enquanto, só aguardar um pouco. Esse é meu site aí que o Michel colocou na tela, né, especialistaemti.com.br. Eu vou estar utilizando depois desse site para dar alguns exemplos aí de notebooks e computadores. E também estaremos tirando dúvidas, né? De repente você quer comprar um computador ou notebook para trabalhar com Excel, né? Qual que é o melhor para aquele seu uso? A gente vai estar falando. Inclusive, um exemplo que a gente quer usar hoje, às vezes você tem lá o Excel e está lento aquela planilha e você acha que é o computador. A gente vai conseguir mostrar para vocês de uma forma que vocês entendam que o problema vai ser ou no computador ou até na própria planilha, né? O Michel vai estar ensinando aí a estar corrigindo os problemas da planilha. Isso mesmo, né, Michel? Isso mesmo. Hoje a gente vai trazer para vocês situações, né? Opa. Por exemplo, o pessoal que às vezes está lá trabalhando com uma planilha, tudo lindo e maravilhoso, lá, nossa, tá lento o meu arquivo, tá lento que o computador. Peraí, são duas coisas diferentes. O computador tá lento é uma coisa e a planilha tá lenta é Sim. outra. Então, às vezes, a gente acaba confundindo um pouco, né, esses termos aí, e a gente vai entender com o Júnior e com o meu apoio para explicar isso para vocês. E outra coisa também interessante, pessoal, desse conteúdo, é muito importante você ficar até o final desse vídeo, né, dessa transmissão que a gente está fazendo hoje. Por quê? Por causa que a gente vai trazer algumas dicas que o pessoal não conhece, que tem lá no Excel para melhorar o processamento das formas e cálculos. A gente até deixou, por exemplo, aí na descrição do vídeo, se não me engano, são 3 ou 4 links, está no final da descrição do vídeo, de parte de documentação da Microsoft, que é uma coisa bem avançada, né, para quem tem interesse em entender, por exemplo, sobre threads. Threads, essa palavrinha vocês vão ouvir hoje boa parte do vídeo. Ah, não sei o que é isso. Calma que você vai entender passo a passo, a gente vai explicar de um modo totalmente didático para contribuir com vocês aí. Vamos dar uma boa noite aí, vamos ver Cláudio Palhuso. Pô, o Cláudio é meu aluno, forte abraço, Cláudio. Carlos Penetra, boa noite. Dosimar, boa noite. Professor Luan Santos, feliz dia do professor aí, Luan. Tony Eduardo, boa noite, meu querido. Pessoal, diga também aí de onde você é. Escreve aí, por exemplo, professor, eu sou do Ceará, eu sou do Tocantins, sou da Paraíba, sou lá do Sul. Escreve aí no bate-papo pra gente saber da onde que você tá conversando, assistindo essa live com a gente. Professor, eu tô no trabalho. Ah, tá no trabalho? Coloca aí de onde que você tá, que a gente quer saber. Ah, tô no metrô, tô indo para casa. Coloca aí que a gente quer saber aí e conversando com vocês, que isso a gente quer estar cada vez mais próximos de vocês aí durante essa transmissão. Uberlândia, Caçapava, Caruaru, isso, obrigado, pessoal. Tem gente também do Rio de Janeiro, estão me mandando aqui. Boa noite, Dias Dávila, Bahia. Boa noite, Joel Bonfim. Tudo bom, meu querido? Santana de Parnaíba, Wagner Gilberto, César Carlos Salustiano. Boa noite. Da onde? Vamos ver quem mais aí. Estão entrando o pessoal lá. Regina, Pirituba. Forte abraço pro pessoal aí de Pirituba. Vamos ver aqui, tá ok. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar já ou não? Falta mais 30 segundos. 30 segundos e a gente começa com o conteúdo aí, ó. Vamos segurar a audiência. Isso mesmo. Logo aí começar esse conteúdo que eu acho que assim é uma das coisas que eu recebo muitas vezes nas turmas de Excel
Às vezes o pessoal vai fazer um curso de Excel pela primeira vez, porque ele sabe que precisa, por exemplo, utilizar no dia a dia profissional dele, né? O cara começou a trabalhar, por exemplo, numa área administrativa na empresa, né? E aí o que acontece? O cara, por exemplo, não tem um computador em casa. E aí o cara fala, poxa, vou ter que comprar um computador, vou ter que comprar um notebook. O cara passa por trocentas lojas, né, Júnior? O cara vai Sim, na sim, Casa sim. Bahia, vai no Ponto Frio, vai no Magazine Luiza, vai tudo em loja de magazine. Aí o cara quer vender aquilo, né? O cara não vende, quer vender, se depender, até vender a mãe junto, né? Com o computador, né? E uma coisa que eu sempre falo é aquilo, né, pessoal? Quando você vai comprar carro, você vai na Casas Bahia? Não vai, né? Você vai na revenda de carro, você vai na concessionária, no cara que é específico para lidar com aquilo. E o Júnior, por exemplo, ele trabalha com isso daí, pessoal, há mais de 20 anos. Então, eu falo para vocês, tem que ir no cara certo para ouvir o que ele vai falar, e é isso que a gente vai fazer hoje, ouvir o que ele vai falar aqui, para agregar informação para vocês. Ó, Carlos Alexandre Maibeck, seja bem-vindo aí, Carlos, meu aluno lá do curso também. Vamos lá, pessoal, vamos ver então um pouquinho do Júnior aí, o que ele tem para apresentar, para falar para a gente. Júnior, vou colocar aqui, você vai compartilhar a tela, né? Isso, não agora ainda, vou compartilhar, deixa eu Não, só falar um pouco. volta aqui, ó, vamos lá, Volta. voltar o Zoom um Deixa eu pouquinho. falar um pouco, né, primeiro. Quando vocês vão procurar comprar um computador, né, vamos falar primeiro não na questão de Excel, mas você procura comprar um computador ou um notebook. O notebook é um pouco mais seguro, no caso, assim, de você cair num golpe. Eu vou explicar o porquê golpe, né? Os computadores eles são montados. Aí muitas empresas vão lá e pegam peças usadas e vendem como se fosse um computador novo. Se vocês procurarem alguma coisa assim, eu quero comprar um Core i5, eu quero um i7, né? Aí você vê lá diversas opções. Só que esses processadores Core i5, Core i7, Core i3, ele tem gerações. Tipo assim, tem lá desde a primeira geração até a 10ª geração. E muitas empresas hoje vai lá e monta aquele computador e coloca lá como se fosse novo, mas quando você vai investigar, aquele computador é usado, então tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Então, eu venho, né, através dessa live aqui, explicar um pouco para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, espera um pouquinho. Peraí. Peraí, Michel. Beleza. Agora apareceu. Ó, Vou já pessoal, eu lançar aqui, ó. tô vendo aqui, né? Eu, né, convido vocês para estar conhecendo meu site, que é www.especialistaemti.com.br, como está aparecendo aí. E aqui no site, ó, vocês vão ver aqui, ó, qual notebook comprar e também qual PC comprar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, no qual PC comprar. Aqui, ó, eu deixo algumas faixas, né? Por que que eu deixo faixas assim? Porque eu divido pelo modo de uso. Por exemplo, se você quer um computador para trabalho normal, né? Uma coisa assim rápida, que seja bom, eu deixo aqui a partir da faixa azul. Mas claro, você quer um computador, né, não pode gastar tanto no momento, que é uma coisa mais barata, sim, eu tenho aqui nessa parte cinza. E no caso, você queira trabalhar com Excel, mas uma coisa de leve, uma planilha leve, no caso, né? Você não vai trabalhar, o Michel vai falar um pouco mais disso depois, mas não é um uso tão pesado. Então você não precisa comprar o computador mais forte que tem, né? Então eu venho através disso, né? Vou falar um pouco mais depois. Mas eu quero que vocês atentem quando vocês procurarem um computador, que todo processador, quando vocês verem, tem aqui, ó, Core i3, por exemplo, e está lá o número, ó, 9100. Depois tem, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, 8.400. O que significa esse número anterior a este aqui, ó? Significa exatamente a geração do processador. Aí quando vocês vão procurar, quer ver, ó, vamos colocar aqui, ó, PC Gamer Core 5. Vamos procurar aqui na internet, ó, só para vocês terem uma ideia, vou entrar em qualquer um. Então vocês verem aqui, ó, por exemplo, ó, um PC Gamer Core 5, 8 GB, daí ó, com monitor e tudo por um valor menos de 3 mil. Você a princípio pensa que está fazendo um bom negócio. Só que daí esse computador, quando você vai ver, é usado. É como se pegasse peças usadas lá e montasse com a estrutura nova e vendesse para vocês. Aí quando você vai precisar daquele desempenho para você trabalhar ou até para você jogar, ele não tem. Por exemplo, ó, lembra que eu expliquei sobre gerações? Que eu falei, ó, a terceira, a quarta, a quinta. O certo de uma empresa, quando for divulgar, ela divulgar exatamente a geração. Então, aqui, ó, vou abrir esse PC que eu indico, no caso, aí está falando, ó, na especificação técnica, que é um Core i3
9100F, no caso, nona geração. Aí esses computadores que divulgam como Core 5, que você pensa que é tão forte quanto aquele, ou até mais forte, né, porque é um Core 5, eles nem divulgam, eles nem colocam a geração. Por quê? Se colocassem, iam ver que, né, quem conhece um pouco ia ver que está vendendo uma coisa usada e não ia comprar. Então, nisso, eles acabam ganhando, né, enganando o pessoal assim. Então, se vocês forem comprar um computador e porventura não tiver justificando, falando a geração do processador, simplesmente falando Core 5, Core 7, fuja disso, porque você pode acabar aí caindo num golpe, certo? Cadê aqui? Michel, quer mostrar alguma coisa de uma planilha, alguma coisa aí, para a gente poder abordar melhor alguma coisa? Não, por enquanto não. O que eu tinha te falar, igual, por exemplo, sabe, pegando esse gancho que você falou, por exemplo, dos Uhum. computadores, notebooks das gerações, né? Quando a gente vai, por exemplo, numa Americanas da vida lá, né? Sim, sim. É uma coisa que eu falo até para quem, por exemplo, vai comprar o Office, né, pessoal? Ah, vou comprar o Office, professor. Isso, Tem muito que bom, tomar, importante isso daí, tem que sim. tomar muito cuidado, pessoal, que quando vocês forem comprar um produto nesses magazines online, seja lojas americanas, Ponto Frio, ele está falando quem está vendendo, porque muitas vezes você está comprando de um Sim, terceiro que coloca o produto lá. Então, isso sim, que sim. o Júnior está falando se encaixa direitinho que às vezes acontece. Às vezes você acaba comprando gato por lebre, né? Sim. E é por causa que esses terceiros, não é americanos em si, é que a americana cede o espaço, faz a divulgação e revende o produto de um terceiro. E esse terceiro, às vezes, acaba não colocando todas as informações de modo claro para a gente, né? E aí você acaba, às vezes, caindo nesse conto do vigário, comprando um gato por lebre, né? O Office, inclusive, eu tenho um vídeo que falo disso, né? Convido vocês para assistir depois. Eu vou até ver, Vão lá acho no que canal do Júnior, pessoal. Então, o tá. link do canal tá embaixo, hein? Se vocês entrarem no meu canal e procurar por licença Office ou por Office, vocês vão ver um vídeo que eu falo exatamente disso. Porque uma licença do Office, a 365, né, a licença anual, ela é até barata, se você for ver, né? Você gasta cerca aí de hoje de uns R$ 130 a licença residencial. Agora, a licença para vitalícia, você gasta para residência uma questão de 500 e para empresa aí uma questão de 1.000. Só que aí vocês procuram na internet, quando vocês vão comprar, ó, tem muito golpe, eu vou mostrar aqui, ó. Microsoft Office 2019, Home and Business. Vamos pegar aqui, ó, isso que o Michel falou. Olha só. Só aproveitar, Júnior, pessoal, isso que o Pode João falar. vai explicar para vocês é uma pergunta que vira e mexe vocês fazem para mim. Professor, eu vi lá o Office 365 vitalício. Não existe Office 365 vitalício, Não. gente. Office 365 é por assinatura. O 365 vem justamente de anual, né? 365 dias. Então, mas é claro, a versão 2019, na verdade, quando você compra, instala um 365, ele baixa a versão mais atual. No caso, hoje é 2019, entenderam? Então, ano que vem, para a gente lançar aí o 2022. E olha só, vocês Não veem vai aqui, por sair exemplo. mais, Júnior. Oi? Não tá a Vitalício não imagem? vai sair mais. Parou no 2019. Agora voltou aí, né? Voltou. Voltou, né? Então aqui, ó, se vocês veem, ó, não gosto de falar mal dos outros, tá? Mas olha só, Office Home Business aqui é uma licença vitalícia da Rupav, 229. Esse valor aqui não condiz com a realidade. Sabe quando você vai comprar uma coisa que está barato demais? Desconfie. Esse valor não tem cabimento. Eu digo isso porque eu também tenho loja e eu compro do distribuidor para eu poder revender. Isso aqui está um valor, tipo, metade do valor que eu pago para o fornecedor. Eles fazem muita coisa aqui, ó, Office profissional. Isso aqui custa quase R$ 1.500, R$ 2.000 mais ou menos. Eles vendem por 119. Então não condiz com a realidade, tomem cuidado. Ah, onde que eu compro enfim, onde que eu compro que seria confiável? O Kabum é um site confiável, a Calunga, que também acredito que traga uma coisa confiável, mas eu indico, por exemplo, a Kabum, mas para isso. Agora sim, ó, a Rupav, algumas coisas que você vê mais barato, ou até dentro, que nem o Michel falou, de você estar dentro lá da Americanas, você está dentro até da Magazine, quando você vai ver lá, não está escrito assim, ó, vendido por, pode até estar escrito entregue pela Magazine ou entregue pela Americanas, mas vendido por outra empresa, não sai fora, que você pode estar caindo num golpe. Até dar um exemplo aqui, ó, vou abrir o site aqui da Kabum, para vocês terem uma ideia. Essa é a licença vitalícia, ó, Omnibus 2019, essa aqui para a empresa, no caso está esgotado, mas ó, 1.200.
Ah, quanto que custa uma para residência? Microsoft Office, cadê o Home de Student? Que é a licença para residência, no caso, ó, R$ 500, tá vendo? Então, se vocês viram alguma coisa muito barata, sai fora que, principalmente Mercado Livre, tá? Sai fora que isso aí não é legal. E computador, como eu expliquei para vocês, tomem cuidado com isso de geração. Então, vocês querem algo mais confiável para vocês comprar, entra no meu site, que tem lá uma lista que eu indico. Tiver com dúvidas também, vocês podem estar comentando aqui, né, durante que a gente vai tirando algumas dúvidas. E também, eu convido vocês para conhecer meu canal, lá vocês podem tirar suas dúvidas relacionadas a esses assuntos também. Júnior, tem uma dúvida que um coleguinha que mandou no Zap aqui, ó. Pode Ele falar. está perguntando o seguinte aqui: qual notebook você sugere para comprar para casa? Para casa. Uso residencial. O que Residencial, você vamos lá. sugere aí, por exemplo, para usar em casa para quem está começando? Vamos lá, legal, muito boa pergunta. Quer ver? Vou entrar aqui no meu site. No Facebook eu tenho um Pessoal, leque tudo mais isso de que o Júnior está indicações. falando tem lá no site dele também, depois dá uma olhada, hein, gente. Ó, aqui em qual notebook comprar, né? Tá vendo que eu separo, que eu falei, né? Separo por faixas, né? Tá vendo, ó? Cinza, que eu falei que é o mais barato, depois azul. E justamente a faixa azul são os melhores custos-benefícios para home office, para você ter em casa, para você trabalhar, para você assistir um vídeo, né? Então aqui eu tenho algumas diferenças, né? Ó, tá vendo? Aqui eu tenho, por exemplo, 4 opções. E geralmente quando eu grifo na cor é porque são os melhores custos-benefícios referente àquele uso. Então, por exemplo, qual que eu indicaria, né, para deixar em casa? Se você quiser um computador que já é rápido, mas você pense em melhorar ele depois e tem uma tela legal para você assistir um vídeo, eu recomendo aqui, por exemplo, o Samsung Book E30. Hoje a faixa dele, quer ver, eu vou abrir aqui um, ó, subiu um pouco, ele estava na faixa de 3.000, mas vamos ver, ó. Vocês vão ver no meu site que eu tenho diversos links. Por que disso? Eu tenho parceria com diversas lojas. Então, eu acabo deixando vários links para vocês verem qual que compensa mais, tanto de valor quanto de entrega, certo? Mas, por exemplo, aqui, ó, ele tem uma tela Full HD. O que é tela Full HD? A tela Full HD, ela abre mais espaço na tela e a qualidade de imagem é superior. Então, até para quem de repente quer trabalhar com Excel, tem aquela planilha muito grande, grande não que eu falo de armazenamento, né, de ocupar espaço, eu falo de você visualizar ela na tela. Então, Um esses notebooks painel, não são um legais. dashboard, né? Isso, isso. Então, ele acaba abrindo maior para você trabalhar, isso é muito interessante. De qualquer forma, esse é um notebook bom, você pode melhorar ele, né? Agora, não, quero um notebook já rápido, que eu não preciso melhorar. Aí eu recomendo, por exemplo, aqui esse do Acer, aqui, ó, 3, né? No caso aqui, o 3090. Por que dele? A diferença dele é que ele tem um SSD de 256 GB. O SSD, para quem não sabe, ele substitui o HD, só que ele é mais rápido do que o HD. Ok? Então, ó, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó. Né? Então, cerca, ó, 3.100, 3.200. Só que se você pensar em melhorar o notebook, o Samsung Book acaba sendo melhor do que ele. E questão também, o Samsung Book vai ter a tela Full HD e o Acer Aspire não, ok? Esse modelo aqui que eu estou explicando exatamente. O que mais aqui? O que mais eu posso falar para vocês aqui? Aqui, ó, vamos agora melhorar um pouco mais a dúvida dos colegas aqui, Gilbar. Pode falar. Olha só. Se, por exemplo, a pessoa é um engenheiro, ele é por exemplo, precisa fazer as tabelas lá, as planilhas dele, mas o cara usa um AutoCAD da vida. O que você sugere para ele comprar, cara? Ah, tá. No caso do AutoCAD, aí você já precisa uma placa de vídeo dedicada, você vai precisar de um processador mais forte. Se vocês verem na faixa azul, eu vou estar indicando geralmente um Core i3. Agora, se vocês descem aqui nas minhas listas de indicações, vai ter a faixa amarela. E até eu falo aqui, ó, indicações para quem precisa de desempenho gráfico, para jogar, trabalhar com Photoshop, né, edições de vídeo, ou até o AutoCAD. Por quê? Esses processos em si requerem uma placa de vídeo dedicada, requerem um processador gráfico. Então eu tenho essa lista aqui minha de indicações. Só que esses não são os melhores ainda. Eles já vão ser adequados para este uso, ok? Só que se você quiser algo mais forte, aí eu indico os notebooks gamers. Qual que é a diferença dos notebooks gamers para os notebooks comuns? Os notebooks gamers, ele vem com um processador mais forte. Por quê? Se você pegar um notebook comum, vocês vão ver que ele tem uma sigla U,
Deixa eu pegar qualquer um aqui para vocês verem, ó. Deixa eu abrir um qualquer. Pera aí, rapidinho, pessoal. Ó, aqui, ó. Core 5 10210U. O que significa isso? Não falei de geração? Isso aqui é 10ª geração. E a sigla U, o que significa? Que é um processador mais econômico, para ele economizar mais bateria, para ele não gastar tanta energia, entenderam? Aí, se vocês botassem, por exemplo, um processador de computador no notebook, ele esquentaria muito, então não tem como acoplar ele naquele notebook, naquela estrutura. Aí vem o notebook gamer, para competir mesmo com os computadores gamers, no caso. Aí ele tem uma refrigeração melhor, ele tem pode ver que ele é mais pesado, ele tem um dissipador, né, um cooler melhor para trabalhar com o PC. Então, enfim, você querendo trabalhar com AutoCAD, o recomendável é a partir da faixa amarela, por ter placa de vídeo dedicada, e se você quiser uma coisa mais forte ainda, aí eu recomendo você ir para a faixa laranja. E o desempenho do notebook gamer é relativamente mais forte do que os notebooks comuns. Qual que é o único porém? Ele é pesado, então, de repente, para você transportar, acaba não sendo tão legal. Mais alguma pergunta aí, Michel? Então vamos lá, em resumo, né? Para quem está iniciando, seria aquela faixa azul para usar em casa, correto? Exatamente. Beleza. E aquele, por exemplo, então essa linha amarela, tudo aí, por exemplo, já uma pessoa que já quer usar um notebook para ter um pouco mais de liberdade, por exemplo, para jogar um pouco, mexer, por Sim, exemplo, com outro programa, por exemplo, como a gente estava falando do AutoCAD, mexer com Excel. Uma pessoa que já sim. está um pouquinho, já tem um conhecimento em informática. Sim, sim. O bom falar é que é o seguinte, o PC você tem liberdade, por exemplo, você comprou um PC, aí você Uhum. quer melhorar ele para jogar, você pode colocar uma placa de vídeo lá. Agora, o notebook não, você não tem como colocar uma placa de vídeo dedicada. Você pode melhorar, sim, colocar um SSD. O SSD eu não expliquei muito bem, peço desculpas. O SSD ele faz as coisas abrirem mais rápido. Eu vou falar um pouco mais sobre ele, sobre processador, memória para vocês e também a questão do SSD. Mas o que o SSD vai trazer para o computador ou para o notebook é fazer as coisas carregarem mais rápido. Mas durante que um programa está carregado, ele não vai ter uma diferença notável. Eu vou falar mais sobre isso. Olha a pergunta do Carlos aí, Júnior. Se eu indico o notebook da Lenovo, que é chinês. Indico, mas depende do uso. Qual uso exatamente? Eu gosto muito de falar assim, tem marcas realmente que eu não indico. Por exemplo, eu não indico hoje o notebook da Positivo. Por que eu não indico da Positivo, eu não indico? Eu tenho uma loja, né, e aparece, né, esses modelos novos da Positivo têm aparecido com muito defeito. Então eu não indico porque eu sei que não é uma boa compra. Agora, da Lenovo em si, eu não tenho tantos problemas com ele, não tem vindo aqui aparecido muito na minha loja das novas gerações, ok? Então sim, eu acabo indicando, mas o que eu gosto de dizer é que tem que saber separar o uso. Eu não posso tipo, falar assim, ó, não vou indicar aquela marca, eu preciso saber qual que vai ser o uso exatamente. O da Lenovo, que estão vindo agora, que é a geração S145, eles são notebooks mais leves, né, mais finos, porém eles não possuem entrada de rede. Então, precisa ver o seu uso também, de repente você precisa de uma entrada de rede, ele acaba não sendo tão adequado. Apesar que você pode comprar uma plaquinha USB e colocar também, tá? Mas respondendo a sua pergunta, Carlos, indico, mas eu preciso saber qual que é o uso que de repente eu acabo indicando um outro modelo. Se você conhecer lá, no caso na lista aqui que eu faço indicações, você vai ver. Eu vou até mostrar aqui ó, um Lenovo. Olha só, eu tenho aqui ó, um Lenovo do Core 3, tá vendo? Mas eu estou indicando mais o Samsung e o Acer. Por quê? Porque o custo-benefício deles está acima deles. E outra, aqui vocês viram a 8ª geração. Quando vocês vão para o Samsung Book é 10ª. Então é melhor que vocês peguem um computador com processador de geração mais nova, porque quanto mais nova a geração, mais novo vai ser os componentes, maior desempenho vai ter em relação aos anteriores. Mas quando que eu devo pegar uma geração anterior? Quando o valor está compensando bastante. No caso, quando está o mesmo valor quase, acaba não compensando. E só falando melhor, né, que eu estava falando da faixa azul, a faixa verde justamente é para quem quer um computador que não fique defasado tão cedo, você quer um computador mais forte. Não quer dizer que você vai pegar um notebook da faixa azul que vai ficar defasado logo. Você pode até melhorar ele, se for o caso. Mas se você procura algo mais forte, eu indico para vocês aqui a faixa verde. Aí, se vocês precisarem de um uso de processador gráfico, que é o que eu falei anteriormente agora, né? Aí vocês partem para a faixa amarela ou até para a faixa laranja, ok? Acho que agora eu consegui explicar melhor, né? Opa, sim, sim. Então, para título de curiosidade, tá, pessoal?
Eu, por exemplo, no mês retrasado, em agosto, comprei um notebook e estava conversando com o Júnior para ver o que se encaixava em 2 pontos. No meu orçamento e também aquilo Sim. que eu preciso para o meu trabalho no dia a dia, que é, por exemplo, trabalhar com as planilhas, trabalhar com edição de vídeo. Então, eu precisava mais ou menos algo aí na faixa laranja, né, Júnior? Sim, E sim. e acabei comprando aqui um Aspire 5 da Acer, né? E eu falo para vocês, tá resolvendo todos os meus problemas, tudo que eu preciso, faz a renderização do vídeo mais rápida, o processamento das planilhas está melhor do que o outro computador que eu tinha. Então, para o que eu acabo utilizando hoje no meu dia a dia profissional, no meu trabalho, acaba resolvendo bastante, gente. Olha o Tony, ó. O Tony tem mais outra informação aí. Vamos ver, olha o que o Tony Pode colocou. mandar. Essa configuração para Excel e trabalhos escolares em um jogo ou outro online é bom. Olha aí, Juba. Core 5, tá, oitava geração, 8 gigas, né? Tá 1 tera, placa de vídeo GeForce. Não, sim. Vai ser o quê? Uma MX 110, provavelmente aí, né? Qual notebook é que você viu? Se você tivesse, pode até mandar aí para mim, que daí eu consigo até comparar e mostrar melhor. Ô, Tony, Mas manda pra gente aí no bate-papo, Tony. se quiser até mandar o link, pode mandar que eu vejo aqui. Mas essa configuração, sim, para um jogo de vez em quando ou outro, né? Ele já tem a placa de vídeo dedicada ali, que é a GeForce, né, de 2 gigas. Tem um processador forte, que é um Core 5. Você só precisa ver que, de repente, acaba compensando você pegar uma geração mais nova. E ver também se o valor está valendo a pena, porque, querendo ou não, um Core 5 com 8 gigas de memória, né? E placa de vídeo dedicada e tela Full HD, essa combinação toda, ele acaba saindo por um valor um pouco mais caro. Até veja se não compensa um notebook gamer, porque às vezes o valor é um pouquinho diferente e o desempenho do gamer é muito acima. Até pegar o gancho dessa pergunta do Tony, viu? Né, Júnior, Samsung quando a gente estava X40. vendo, quando a gente estava vendo o meu notebook, né? Você tinha Aham. falado bem esse detalhe da geração, né? Por causa que eu acho Sim, que era sim. uma diferença, eu acho, de 100 ou R$ 200 só, né? Da Sim, oitava geração para a 10ª geração desse Aspire, né? sim, sim. Ó, o Tony respondeu aqui, né, o Samsung Book X40. O Samsung Book X40, ele não tem essa... talvez você tenha falando do Expert, eu não tenho certeza. É que o Expert não comercializa mais. O que a gente comercializa agora é o Samsung Book, que é o caso até que está na tela ali mostrando. O Samsung Book, ele é de 10ª geração, ele tem 8 GB de memória ali, ó, MX110, como vocês estavam vendo, né? E ele não tem tela Full HD. O Samsung Book só tem tela Full HD nos modelos do E30 e no X20. O X40 não tem tela Full HD, ok? Mas esse X40 que eu estou marcando ali, ele é um ótimo custo-benefício. Ele tá, quer ver, ó? Ele tá saindo aqui, ó. Vamos lá, cerca de 3.700. Para essa configuração que ele está entregando, ele é muito bom, tá? Vale muito a pena, sim. Mas ele não tem tela Full HD. Tela Full HD acaba saindo um pouquinho bem caro, hein? Pode falar, Mais Michel. outra pergunta aí, Júnior. Do Carlos Penetra. Ótima pergunta. PCs e notebooks da marca Dell são tops mesmo. Eu gosto mais de indicar a Dell para PC. Por quê? Eu estava falando sobre computador e os computadores são montados. Então, muitas empresas vão lá e montam, às vezes não de forma correta, não monta com as configurações adequadas. Por exemplo, quando você tem um processador forte, uma placa de vídeo forte, você precisa de uma fonte adequada para ela suportar aquela carga do computador. Aí, para baratear, eles vão lá e colocam uma fonte mais fraca. O que vai acontecer? Essa fonte vai queimar, ou então os componentes vão estragando com o tempo. E muitas vezes acaba passando o tempo da garantia. Então você acha que está comprando uma coisa boa e não está. E fora isso, que eles fazem também a questão da geração, que eu expliquei mais cedo. Como vocês estão vendo, é de 10ª, 8ª, eles vendem muito computador usado. E a Dell, por ser uma marca, né, de nome, eles não fazem isso, montam corretamente, a estrutura certa. Então, Dell para computador, sim, indico muito bem. Agora, para notebook, aí tem que avaliar o modelo. Tem modelos, a Dell, ela tem um sério problema, vou falar para vocês aqui nessa live. A Dell, para notebook, eles não têm padrão de qualidade. O que eu quero dizer com isso? Tem notebooks deles que são top, são aqueles, nossa, que notebook bom. Agora, tem gente que fala muito mal da Dell. Por quê? Porque ele não tem esse padrão. Então, muita gente compra um Dell e acaba sendo aquela, que até fala o nome, né? Dellcepção, uma coisa assim, né? Porque não tem aquela estrutura que era para ter, entendeu? Então, Eu por vou dar um carregar o nome... exemplo. Pode Quer falar, ver? Eu Michel. posso dar um exemplo, Júnior? Quando você dá uma olhadinha depois aí do beber água. Eu tenho colegas, pessoal, que acabam comprando, às vezes, aqueles Dell que estão em promoção no site, tá?
E aí o que acontece? O cara fala, poxa, olha, o Dell tava lá, R$ 4.000, está vendendo por, vai, 2.500, R$ 3.000, né? A pessoa compra. Aí chega em casa, é aquilo, é sorte. Tem uns que dá problema na hora, ligou o computador, notebook, opa, vou ter que ligar na sim. assistência. E a assistência, o trabalho, eu acho, por exemplo, da Dell nessa parte de suporte, sim, é um diferencial que eles realmente têm Sim, no mercado, né? muito bom ressaltar isso aí. Mas acontece realmente isso que o Júnior está falando, da Dellcepção. Às vezes a pessoa comprou uma coisa que estava naquela promoção, que realmente deve ter sido montado as peças, ou o pessoal estava querendo já desafogar do estoque, e aí você foi o sorteado, às vezes, de pegar algo que não está dentro da qualidade Dell, que normalmente são aqueles notebooks já um pouco mais caros, né, Júnior? Sim, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Vocês me perguntaram sobre a Dell, né? Se vale a pena. Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo. Aí vocês perguntam se vale a pena, né? Olha só esse modelo aqui da Dell, 3.999. Para não ser injusto, eu vou até pesquisar o preço da média dele. Ó, vamos ver na minha tela aí, né, Michel? Dá um Ctrl mais nela para aumentar um pouco mais, Júnior. Para aparecer, eu acho que vai ficar sendo para o pessoal ter uma noção dos preços. Melhorou aí, pessoal? Ó, Eu acho que deu uma melhoradinha. Ó, pera aí, dá para melhorar mais. Aí ficou ruim para mim, mas tudo bem. Mas ó, aqui, ó, estão vendo que esse modelo da Dell, ele é um Core i5 de 8ª geração, ou seja, modelo anterior. Não estou dizendo que a 8ª geração é ruim, ele é anterior à 10ª que a gente está hoje. Tudo bem? Então ele tem aqui, ó, na média aqui de 3.900, certo? Vamos abrir aqui então esse modelo mesmo, né? Vamos ver qual que é, vamos comparar o modelo, vou comparar com vocês aqui, né? Comparando ao vivo aqui, né? Então, 8ª geração, vamos ver se ele tem placa de vídeo dedicada. Ó, não tem essa placa de vídeo aqui, ó, Intel HD, não é placa de vídeo dedicada, né? Uma tela HD, até aí tudo bem, 8 GB de memória. Qual que é o valor dele? 3.999 ou 3.899. Agora eu vou mostrar para vocês o Samsung Book X40. 10ª geração, 8 GB de memória e ainda tem placa de vídeo dedicada. Então, além de ele ter um desempenho mais forte na questão do processador, ainda ele vem ainda com mais uma placa de vídeo. Ah, mas qual que seria o certo comparar? Não é certo eu comparar com o X40, né? Seria o X30. Aqui, ó, deixa eu aqui, peraí, aqui, ó. X30 tem uma configuração parecida com esse Dell que vocês viram. E ele tá o quê, ó? Praticamente aí, tá 899, os R$ 300 mais barato, R$ 200 mais barato. E ele é de 10ª geração. Então, nesse caso, que eu falo de comparar modelo. Muita gente às vezes vai querer pela marca, achando que é melhor comprar aquela marca, quando tem uma outra marca com uma configuração superior em todos os aspectos, ok? Em todos os aspectos, todas as peças são mais novas, são mais potentes, e você acabar pagando mais caro só por conta da marca. Então, isso eu não acho legal. Tem marca, assim, que eu falo para você fugir, mas nesse caso aí eu falo que esse modelo da Dell não compensa. Então, é um pouquinho difícil me ver indicando notebooks da Dell, mas PCs eu indico mais, conforme eu expliquei. Se quiser outra pergunta aí, pode falar. Vamos ver, aqui, ó, tem mais outra aqui, ó. Já que estão falando de Marco, Wagner Gilberto trouxe uma aí também, ó. E os notebooks da ASUS, o que você fala pra gente, Júnior? Não, são bons também, gosto. Tem uns que eu indico, né? Só que a Asus, né? Eles não chegaram a lançar tantos das novas gerações, por isso que não tem tantos na minha lista de indicações. Quer ver aqui, ó. Vou voltar no meu site aqui. Deixa eu fechar esse monte de janela. Cadê aqui? Vou mostrar aqui. É que às vezes você fala assim, eu quero um da Asus, né, que eu queria gastar em uns 3 e pouquinho, só que não tem um modelo bom naquele valor, né, mas tem, por exemplo aqui, ó, eu vou ter aqui, acho que com placa de vídeo dedicada, ó, por exemplo aqui, ó, um Core i5, tá vendo, ó, MX110, vamos ver o valor dele. Ó, 3.884. Ah, mas você indicou o Samsung Book X40. Por que ele tá grifado em amarelo e o Asus não tá? Ó, o Asus ele tá na minha lista de indicações, mas porém pelo custo-benefício, eu estou indicando mais o Samsung porque ele tá mais barato e a configuração de ambos são iguais, entenderam? Então é mais nesse quesito aí que eu acabo trabalhando, comparando as marcas. Por que eu vou pagar mais do que o outro? A não ser que tenha alguma coisa de benefício, né? Certo. Pode Aqui falar, de Michel. novo do Carlos, olha lá.
Para notebook HP, Samsung, Sony Vaio, o que você pode comentar para a gente dos HP, Samsung e Sony Vaio, Júnior? HP gosto também, Samsung gosto, como vocês viram, Sony Vaio. A Sony Vaio, pessoal, ela é da Positivo. Quem acha, Sony Vaio eu adorava, mas a Sony parou de fabricar notebooks. Aí a Positivo veio e comprou a patente. Se vocês estão com dúvida disso, vocês podem pesquisar. Se vocês entrarem no site da Sony, ó, vamos entrar na Sony aqui, ó. A Sony só vai produzir PlayStation agora, né? Exato, PlayStation, tem TV, mas quer ver aqui, ó. Se vocês... TV, as coisas vai parar tudo de fabricar Sim. no Brasil. Ó, se vocês pesquisarem, até em lojas, se vocês forem na Sony, se a Vaio fosse deles, eles estariam vendendo aqui, ó, mas tá vendo? Tá vendendo TV, tá vendendo caixa de som, fone de ouvido. Aí quando você vai pesquisar por Vaio, né, ó, notebook Sony Vaio, vocês vão ver que nem tem o nome mais Sony, é o nome Vaio. Quer ver aqui, ó, br.vaio. Vou até abrir aqui. Ó, vocês podem procurar esses modelos em qualquer site da Sony, em qualquer lugar do mundo, não vai ter. Por quê? Não é a Sony que fabricou, é a Positivo. Descer aqui no final do site, acho que não vai dar para ler aqui muito aqui. Aqui, ó. Vaio e Vaio são marcas registradas pela Sony Corporation. Os computadores da Vaio, fabricados no Brasil pela Positivo Tecnologia. Na verdade, assim, a Sony não fabrica mais notebook, é da Positivo. Então, eu não indico, porque, como eu falei, estou tendo muitos problemas com a Positivo, e inclusive também com a Sony Vaio. Eu abri esses dias um notebook da Vaio, tá? E eu não gostei do que eu vi. E lembrando, o suporte da Vaio não é Sony não, é da Positivo mesmo. Entenderam? Claro que assim, hoje atualmente eu não indico, pode ser que futuramente eu acabo indicando, mas hoje eu não indico Vaio não. Tá, então, respondendo essa dúvida aí. Não sei se vocês já sabiam. Vocês sabiam disso aí, pessoal, que a Vaio é da Positivo, ou vocês estavam achando que era da Sony ainda? Comenta aí Eu pra nem gente ver. sabia. Não sabia. Quer comprar o gato por lebre. Não, não é assim, você está queimando a marca? Não é que eu estou queimando. Você quer fazer você tem uma empresa, você quer fazer um produto de qualidade, você tem que ter toda a sua linha boa. Se não adianta você querer fazer uma linha boa e outra linha horrível. Entenderam? Você tem que ter um equilíbrio. Então, se a Positivo quer investir em notebooks, né, de melhor qualidade, melhora um pouco os notebooks de baixo custo, né? A Positivo em si, muitos anos atrás, eles já fizeram notebooks bons de baixo custo. É que hoje realmente está deixando a desejar. Olha lá, ele perguntou porque ele tem um Sim. Sony Vaio 2008. Sim. Não, nessa época era perfeito, era um dos melhores. Tanto que quem fala Sony Vaio, né, até hoje, carrega um nome. Só que a Positivo está queimando esse nome agora. Entenderam? Viu, pessoal? Então, ó, Sony Vaio, viu, Carlos? Até o lado de 2008 era realmente um Vaio bom, ótimo. Sim. Mas hoje já é positivo, viu? Positivo Vaio. Vamos lá, ó. Pergunta do Valdir: como comprar um computador rápido? Boa pergunta. Lembrando sempre, tem que saber qual que é o uso que você vai ter, né? Então, no meu site lá, né? Já falei para vocês, especialista em Vamos colocar aí, ó. TI.com.br. Aí tem aqui, ó, qual PC comprar. Para uso de residência e tudo mais, esses daqui na faixa azul, todos são rápidos, tá? Todos são rápidos. Só que daí eu tenho a mesma coisa que eu falo de notebook, que eu tenho uma faixa verde que é mais forte, eu tenho também aqui, que daí vem com o processador Core i5, né? Qual que geralmente é a diferença deles aqui? Ele vai ter a gente vai falar disso depois, né, Michel? Ele vai ter, de repente, mais núcleos, vai ter mais threads, né? Então eles Isso, a gente conseguem vai falar operar já, mais. 2 minutinhos. Sim, ele consegue operar mais coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes você está pensando em comprar um computador aqui da faixa azul, dá uma olhadinha se na verde o preço não está quase igual, daí acaba compensando pegar da verde. Só que eu gostaria também de ressaltar que nas minhas indicações aqui de PC, vocês vão ver muito eu falando assim, ó, não possui licença do Windows, eu acabo alertando. Por quê? Para baratear o custo, a licença do Windows ela é cara. Então, esses computadores aqui vêm sem licença. E, de repente, para você comprar a licença depois, acaba sendo um pouco mais caro. Só que daí eu tenho notebook, os desktops, perdão, aqui, ó, da Dell, que já vem. Agora, notebook, a maioria dos indicados por mim, vocês vão ver lá que tem a licença do Windows. É mais o PC mesmo que eu deixo essa alerta da questão da licença, ok? Mais rápido qualquer um da Azul. Isso. Bom, pessoal, depois, ó, vou falar para vocês uma coisa muito importante. Visita depois o site especialistaemti.com.br, dá uma olhada nos links, tá logo de cara os links para vocês, qual notebook comprar,
qual PC comprar, que está lá no site, que o Júnior já deixou prontinho para vocês darem uma olhada nos modelos e também fazer esse tipo de pesquisa para vocês se informarem melhor do que realmente a gente tem de mercado hoje, pensando em fazer uma aquisição boa. Porque ninguém quer comprar uma coisa ruim, né, gente? Ah, vou comprar isso, chegar em casa e depois ter um arrependimento. Ninguém quer. Então a gente precisa de informação. Com informação, a gente vai ter uma compra mais segura e uma compra mais acertada. Por isso que eu trouxe o Júnior aqui, para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de lentidão e vai falar de alguns conceitos muito importantes dentro do Excel. Muitas vezes a gente acaba recebendo algumas dúvidas, né? Por exemplo, tá lento o meu arquivo, tá? Por exemplo, vou abrir o arquivo, tá lento, professor. Eu vou, por exemplo, fazer um cálculo e minha planilha lá tá demorando muito. Isso, pessoal, envolve dois conceitos importantes: processador e as threads. Mas o que é thread, Júnior? Explica para o pessoal aí. Thread é assim, o processador antigamente, ele era single core. O que é isso? Ele tinha apenas um núcleo. Aí eles começaram a fazer o quê? Processadores mais fortes, então foram aumentando os gigahertz. Sabe quando vocês viram aquele gigahertz, que é a frequência de operação do processador? E os processadores começaram a esquentar muito. Aí eu estou só contando um pouquinho da história para vocês entenderem melhor, tá? Aí, para não esquentar tanto, né, e para conseguir evoluir a parte da informática, começaram a criar núcleos. O que são núcleos? Eles simulam, né, como se fosse mais processadores dentro de um só. Então, por exemplo, vocês veem lá um processador quad-core, né, ou então dual-core, seria o quê? 2 núcleos, 4 núcleos. Aí depois eles vêm com as threads. As threads são exatamente o quê? São quantas tarefas o processador consegue executar ao mesmo tempo em cada núcleo. Entenderam? Então acaba sendo uma das coisas mais importantes do processador para ele ser mais rápido, né, para ele operar mais rápido, o número de threads que ele tem. E isso vocês vão ver diferenças. Às vezes, quando você compara, por exemplo, um processador mais econômico que é o Celeron, aí se vocês procurarem a arquitetura, talvez depois eu até mostro aqui, vocês vão ver lá, tipo, 2 núcleos dual core, e depois ele vai ter lá, tipo, 2 threads. Quando você vai para um Core 3, ele tem lá 4 núcleos e 4 threads, ou então 8 threads. Então, isso faz, um dos motivos, tá? Tem muitas coisas, mas um dos motivos que faz o processador ser mais rápido. Inclusive, quem tiver interesse de saber mais, né, no meu canal eu tenho uma aula específica disso, eu tenho um curso de hardware gratuito lá, e eu falo sobre processadores, em uma exatamente aula. E eu explico muito a fundo disso. Então, se vocês, de repente, têm um interesse de saber mais, né, disso que eu estou falando, entra lá na aula, lá, vocês vão assistir, o conhecimento de vocês vai ampliar bastante. Pode falar, Michel. Vamos pegar agora aqui a parte prática, gente. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? E vou falar para vocês de uma coisa que realmente acontece aí com o uso do Excel. Que muitas vezes a gente acaba escutando, por exemplo, do pessoal: tá lento o Excel, não estou conseguindo abrir meu arquivo, enfim. Eu vou abrir o meu Excel aqui, tá? Para quem não sabe, tá, pessoal, eu estou trabalhando aqui com Office 365, que agora não se chama mais Office 365 desde agosto. Em agosto, para quem não sabe, a Microsoft mudou o nome do produto, e o produto se chama agora Microsoft 365, ou Microsoft 365. Aí você escolhe o modo que você quer falar, americano ou quer falar em português, tá? Eu não estava sabendo disso. O produto agora se chama Microsoft 365. Então, o que vai acontecer? Então, quando você for pesquisar em alguns sites, até, por exemplo, os links que eu deixei para vocês na descrição, a Microsoft vai estar exibindo lá como M365, tá? Então, quer dizer, é o novo produto que eles mudaram o nome da família. Então, ao invés de ser Office 365, se chama Microsoft 365, tá? Para quem às vezes tem dúvida, né, se eu pegar aqui, minha conta, aqui vai estar falando, Microsoft 365, que é o meu produto de assinatura, tá? Então não se chama mais Office 365, tá bom? Mas se quer falar Office 365, pode falar, não tem problema não, tá? Mas vamos falar aqui, olha só. Eu vou abrir um arquivo, pessoal, que está aqui, esse daqui, modelo planilha lenta. Esse arquivo, pessoal, se eu não me engano, ele está com quase 25 megas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Deixa eu pegar ele, não vai dar para aumentar, só vou falar o tamanho dele mesmo, ele está com 25 megas, tá? Então é um arquivo grande. Eu vou clicar nele aqui, O que vai acontecer nesse arquivo, né, Ele está lá tentando, né, Deixa eu ver se começou a abrir, Até começou a abrir, deu não respondendo já. Ele está tentando abrir esse arquivo, tá? Vamos lá, não respondendo, Tá lá tentando localizar o arquivo, vai localizar sim, deixa eu voltar aqui para a tela.
mas o arquivo é pesado. Abriu, ó. Ok? Ele demorou um pouco para abrir. Esse demorar um pouco para abrir, pessoal, é por causa do tamanho do arquivo. Então, uma dica que você, por exemplo, pode pensar, eu quero deixar meu arquivo menor. O que você faz? Você salva como binário. Então, se eu clicar aqui em arquivo, salvar uma cópia, eu salvar ele no formato binário, tá, ó, XLSB, o que ele vai fazer? Ó? Vou até dar um nome aqui, ó, binário, tá? Ó. Ele vai fazer uma compactação dos recursos, que ele vai salvar este arquivo em um tamanho menor, tá? E aí o que acontece? Na etapa de carregar esse arquivo, ele vai abrir um pouco mais rápido para vocês, ó. Esse arquivo, por exemplo, olha só, salvando ele como binário, de 25 megas ele caiu para 15 megas, 10 megas a menos na hora de carregar, tá? E aí o que acontece, né? Ó, deixa eu pegar aqui. A etapa de processamento, né, pessoal, o Excel vai trabalhar com esse conceito de threads, né? Então é a thread que vai executar a operação de cálculo, os recursos. Aqui nessa planilha você vai falar, professor, depois disponibiliza essa planilha para eu testar, eu vou disponibilizar a planilha, pessoal, lá no canal do Telegram no final da live, tá? Então depois das 8 horas a gente vai disponibilizar esse arquivo para vocês depois treinarem, vocês verem, medirem o desempenho de vocês, tá bom? Aqui tem alguns detalhes muito importantes, tá, pessoal? Nesse arquivo aqui, deixa eu vir aqui para cima, olha só. Deixa eu vir agora aqui pro ladinho, pronto. Aqui ele está filtrado, eu vou tirar a operação de filtro dele aqui, ó. Vou limpar o filtro. Se você reparar, ele demora um pouquinho, ó, tá processando ali, ó. Tá? Isso daqui ele está usando as threads para fazer o quê? O processamento desses recursos, tá? Essa planilha tem um grande problema, né, na verdade. Ela tem alguns problemas que a concepção dela, se você ver, quantas linhas tem aí, professor? Ela tem, se eu não me engano, 235 mil linhas, 561, tá? Então tem registro pra caramba aqui, e todas essas demais colunas estão fórmulas aplicadas. Aqui tem um PROC-V com C, aqui tem PROC-V, aqui tem PROC-V, aqui tem uma operação de subtração, tá? E até falo para vocês um outro detalhe importante. Se você tiver o Excel 2019, o 2016, 2013, 2010 e abrir esse arquivo, você vai notar lentidão nele, gente. Talvez bem mais lentidão do que o meu aqui. O meu percebe pouco, mas percebe que há uma lentidão sim, tá? Mas qual que é o pulo do gato que eu falo pro pessoal, que às vezes o pessoal não conhece, dessas threads, tá? Olha só, vou clicar aqui nas opções do Excel, ok? E tem aqui uma opçãozinha chamada avançado, tá? Então fui em opções do Excel, avançado. Aqui embaixo, pessoal, ó, bem para baixo aqui, ó, vai ter uma área chamada fórmulas. Professor, eu não estou enxergando, não está enxergando? Deixa eu dar um print screen nisso daqui, ó, tá? Eu vou abrir o Paint, eu vou colar para você ver, pra você saber bem onde que eu tô, né? Ó, deixa eu dar um Ctrl V aqui, deixa eu dar um print de novo que ele não foi. Print screen, vamos lá, eu vou pintar a tela aqui, ó. E aí eu vou aumentar um pouco mais para você ver. Eu vou recortar primeiro, né? Vamos recortar ela, essa área específica aqui, ó, para eu explicar isso, que isso daqui é o conceito, eu acho que assim, pouca gente conhece, pouca gente fala disso, tá, pessoal? Estou falando para vocês aqui para vocês entenderem essa questão de lentidão, tá? Esse arquivo aqui, pessoal, por padrão, o Office, quando você trabalha com Excel, nessa área ele vai utilizar, pessoal, todos os processadores no meu computador. Então, por exemplo, esse processador que eu tenho aqui, ele tem 8 processadores, tá? Só que entram em alguns 8 processadores, não, são 4, acho que são 4 núcleos, né, o Júnior? Isso, 4 núcleos. Isso, são 4 núcleos, tá? Aí o que o Excel faz? Ele identificou 8, ele vai utilizar 8 aqui para trabalhar. É o Office que enxerga isso, mas na verdade, a gente nem isso é uma configuração do Office que vai enxergar, tá? Só que para você tirar, por exemplo, um desempenho máximo disso, você precisa saber quantas threads o teu processador trabalha por núcleo. Então esse meu processador aqui, ele trabalha 8 threads por núcleo. Então, por exemplo, se eu tenho 4 núcleos, vezes 8 threads, eu posso trabalhar com 32 threads, tendo um desempenho muito superior na parte dos processamentos de cálculo da planilha, nas fórmulas. Então, isso que você está vendo agora aí, pessoal, né?
O pessoal, às vezes, vai fazer um curso, vai fazer, às vezes, um treinamento, ninguém comenta isso com vocês, não, tá? A gente está comentando, deixei isso para o final mesmo, para quem está acompanhando a gente até o final dessa live, para você conhecer que você tem esse tipo de configuração. Só que um detalhe importante, né? Tem nem tudo é mil maravilhas. Isso funciona apenas na máquina que você está trabalhando, tá? Então, estou trabalhando com essa minha máquina, coloquei para utilizar o máximo de processamento. Vai ficar rápido? Vai ficar rápido o processamento dela. Só que quando você mandar isso para um teu colega, se ele tiver lá, por exemplo, tem um Microsoft 365, mas o processador dele for inferior, ele vai utilizar todos os processadores, mas vai usar todas as threads? Não. Então, por padrão, qualquer Office, pessoal, quando aberto, ele vai dar preferência sempre nisso daqui. Então, tem que ser feita a configuração individual na máquina para você ter o máximo de processamento. Então, a pessoa teria que saber qual que é o processador, quantas threads são executadas por núcleo, e fazer a continha e depois mudar para o manual, tá? Só assim ele vai ter esse máximo uso do processador ali. E aí entra alguns detalhes, eu acho que interessantes, para explicar para vocês, que quando a gente fala do processador em si, quer ver? Eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, vou vir aqui no geral, avançado, e vou mudar, ó, usar todos os processadores aqui, vou dar OK, tá? Então agora eu estou usando apenas 8 processadores que ele está falando ali, tá? Mas se eu vir aqui mudar o filtro, né, como a minha máquina é uma máquina boa, você não vai notar tanta lentidão. Ficou lento, tá? Olha só, deixa eu ligar lá, tá executando, olha lá. Olha lá, ficou já branco lá em cima. Michel, Né? você consegue mostrar o gerenciador de tarefas aí para o pessoal? Até para explicar um negócio. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui ao mesmo tempo ele, Juba. Vou pegar aqui, ó, gerenciador de tarefas. Olha lá, ó. Tá carregando aqui ó, o desempenho, olha lá. Ó. Pessoal, vocês estão vendo aí a memória, CPU. CPU é processador, né? Deixa eu só explicar para vocês. O processador é o principal. Quem vai fazer os cálculos quando você manda qualquer tarefa do Excel, quem faz esses cálculos é o processador. Só que o processador ele precisa de como se fosse uma mesa para ele trabalhar. Aí que entra a memória. A memória é um espaço para o processador estar trabalhando. Ok? Então, muita gente pensa que, de repente, tem que ter o máximo de memória possível, e não é exatamente assim. Quando que é necessário você fazer um upgrade, você aumentar a sua memória? Quando vocês veem aqui no gerenciador de tarefas, como o Michel está mostrando, e o consumo de memória geralmente está passando de 80%, porque daí o computador começa a ficar lento. Por que lento? Vou explicar isso legal. Como eu falei, a memória é o espaço para o processador trabalhar, certo? Só que a memória, a comunicação do processador com a memória é rápido. Imagine que quando acaba essa memória, ele não pode parar o processamento, ele tem que continuar. O que ele vai fazer? Ele vai simular uma memória virtual no seu HD. Só que a comunicação do processador com o HD é lenta. Aí que vocês veem aquela luzinha vermelha do computador no disco direto. Por quê? Porque você tem, de repente, um dos motivos é de ter pouca memória. E o SSD, ele acaba ganhando nisso, que eu falei que o SSD é mais rápido, né? Porque a comunicação do processador com o SSD, no caso, né, o SSD ser mais rápido, acaba agilizando tudo isso. Então, quem tem pouca memória e tem um SSD acaba não notando diferença muito de desempenho, como quem tem HD e pouca memória. Entenderam? Mas o que eu quero dizer não fiquem imaginando, por exemplo, Michel, clica em detalhes, por favor. Detalhes, aqui ó. Não, isso aí. Cadê o Excel ali? Ó, estão vendo ali, clica no Excel ali, 469. Ó, estão vendo ali, ó? Tá dando mais ou menos uns 460 megas, né? E o Michel, você tem quanto de memória, Michel? 8, é isso? Tem 8. Então, o Michel tem 8 de memória. Então, por exemplo, o Michel ele está usando, vocês viram que o uso dele não passou de 70%. Se o Michel ele tivesse 16 gigas, você sabe qual que vai ser a diferença de desempenho dele para essa que ele teve agora? Nenhuma, porque o uso não passou de 100%, entenderam? Então não adianta você ter o máximo de memória possível para achar que vai ficar mais rápido. Quem comanda, quem processa é o processador. Se ele tem espaço para ele trabalhar, tá legal. Cadê o processos, né, que você estava? Volta Isso, lá. processos. Pode voltar. Ó, estão vendo ali, ó, 68%. Tá vendo? Não tem a necessidade do Michel colocar mais memória. Agora, como eu falei, ele está ali, está usando direto, está passando de 90, né, 80. Aí mais memória iria ajudar. Mas ele ter 16 GB agora não ia mudar nada, mais nada, o desempenho. Ok? Só isso que eu queria falar aí só. Pode falar, Michel.
Não, beleza, beleza. Isso daí eu acho que é de grande consideração para todo mundo, né, Júnior? Porque às vezes o pessoal acha, vou comprar memória, né? E não é Sim, questão de memória essa etapa de processamento. Às vezes está com a planilha lenta nesse processamento de cálculos, né? Que sim, realmente são esses detalhes que às vezes a gente acaba esquecendo, ignorando, pessoal. Porque o que acontece, né? É, alguns casos que eu já trabalhei com um pessoal que trabalha com planilha lenta é criação da planilha. Essa planilha aqui, pessoal, ela tem um problema, que é isso daqui, ó. A pessoa colocou, ó, formatação condicional e aqui tem gerenciar regras. Ele criou uma regra aqui, ó, é ímpar. Sabe por que que a pessoa criou isso? Porque ela queria pintar cada cor aqui, ó, fazer aquela cor sim, cor não, sabe? Só que aí que tá isso, né, pessoal? Você não precisa disso, porque senão você vai executar uma forma em todo nesse intervalo. E isso vai consumir processamento. Então entra na etapa do quê? De criação, da construção da planilha. O que a Microsoft fez que facilita para você não ter que criar uma formatação condicional para fazer cor sim, cor não, é que quando você vai no design da tabela, olha só para você ver, isso é coisa básica, gente. É você vir aqui escolher, ó, um dos modelos que já tem, ó, o cor sim, cor não, tá, ó, e fica lá lindo e maravilhoso, e não tem esse processamento através da fórmula, tá? Isso, por exemplo, quando a gente está falando assim de planilhas com diversas linhas, né, por exemplo, mais de 200 mil registros, que é o caso dessa daqui, a gente consegue fazer essas comparações e identificar a questão da lentidão. Tem gente que, por exemplo, quem trabalha isso daqui, pessoal, olha só que interessante. Aí nas especificações técnicas que eu deixei para vocês, tem uma especificação bem interessante da parte de intervalos, tá? Como assim? Quando a gente cria uma fórmula no Excel, aqui, por exemplo, dentro do PROC-V, eu delimitei para aquele intervalo ali. O que que acontece? Tem gente que, por exemplo, coloca, quando vai fazer esse PROC-V, ele coloca toda a coluna aqui, correto? Aí tem uma sacada que é desenvolvimento de produto. Então a Microsoft desenvolveu, por exemplo, o Microsoft 365, onde esse intervalo ali de para baixo ele não reconheça. Então ele só vai reconhecer o que tiver valor, o que não tiver valor ele ignora. Então tanto faz você informar no teu intervalo do A ao D, como você informar de A1 até o D11. Mas professor, eu tenho o Office 2019 na minha casa. No 2019 você vai notar o problema. Se você fizer isso, você vai notar uma diferença de processamento de cálculo. Você vai notar que se você colocar todas as 4 colunas para o PROC-V fazer a pesquisa, ele vai considerar todo esse 1 milhão de linhas que tem ali abaixo. E aí vai acontecer o quê? Pode ficar lento, tá? Então tem essas concepções que às vezes é conhecer um pouco melhor o produto. Que às vezes a gente, por exemplo, saiu o Excel novo. Mas bacana, vou instalar lá e vamos ver o que tem. Tem esses detalhes técnicos que às vezes a gente não se atenta. Eu mesmo, às vezes, por exemplo, tenho um produto novo, né? Vou lá, pego, por exemplo, deixa eu dar uma olhada no review que a Microsoft lançou do produto, para conhecer um pouco mais do produto, para entender o que, que ele tem de diferente nesse aspecto técnico comparado aos outros produtos anteriores. Que às vezes assim a gente acha que é tudo a mesma coisa, só uma versão mais nova. Pelo contrário, o produto mais novo, com certeza, ele tem características que visam melhorar o desempenho e a produtividade. Então, por exemplo, as formas que a gente está vendo, as formas novas, né, as matriciais, aquelas formas dinâmicas, como o PROC-X, CORESP-X, que são exclusivas do produto Microsoft 365, elas foram feitas para melhorar o processamento da máquina. Porque, por exemplo, se você pegar um Soma C, por exemplo, no 2010, tá, um Soma C, e pegar o Soma C no 2016, você consegue medir a diferença tranquilamente. O Soma C no 2016, ele foi remodelado para tirar o melhor aproveitamento da função nesta versão. Então, quando a pessoa abre no 2013 ou no 2010 e vai executar o Soma C, fica às vezes um pouco mais lento. Lógico, só vai perceber isso, essa lentidão, de acordo com a quantidade de registros que você trabalha. Se você estiver trabalhando com uma planilha simples, tabela simples, você não nota, gente, tá? Agora, quando você está falando em uso profissional, uso de análise de dados, criação de dashboards, né? Trazer o vínculo de um outro arquivo, fazer uma importação de dados, utilizar Power Query, aí a gente está falando de desempenho. Então aí tem que se atentar ao produto, que é uma coisa muito mais relacionada ao profissional
do que ao pessoal, tá bom? Tudo bem aí, pessoal? Dúvidas, comentários? Vamos aí, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, mais aqui a nossa telinha. Vamos lá pegar mais um pouquinho. Juba, tem algumas dúvidas aí que o Pode pessoal tá mandar. perguntando de processador. Pera aí, deixa eu pegar aqui, ó. Pode jogar na tela aí. Ok, vamos pegar essa dúvida do Wagner aqui, ó. Para uso do Excel 2019 com uso diário PowerCare, ok? Power BI. O notebook Lenovo IDEA S45, processador i7, nona geração. Não tem o S45 nona geração. Você vai encontrar da oitava. Talvez daqui a pouco encontre da décima também. Uma coisa muito importante, muita gente fica procurando de repente o i7 por ser mais rápido, só que o i5, ele é já muito forte, entendeu? Então, de repente, exatamente o que você vai fazer talvez não tenha diferença. Mas, e outra, placa de vídeo dedicada. Placa de vídeo dedicada para Excel não tem necessidade, a não ser que você, de repente, queira jogar, entenderam? Mas o que eu quero dizer assim, é um processador forte para conseguir trabalhar assim, sendo lá de oitava ou décima geração, ok? Seja i5 ou i7, mas a questão da placa de vídeo dedicada não vai fazer nenhuma diferença para você. Tá? Apenas você vai estar pegando algo com recurso a mais que não vai estar utilizando. Então, se seu uso vai ser esse, eu já não indico pegar com placa de vídeo dedicada. É melhor procurar outro modelo para ter um desempenho melhor para aquilo que você quer fazer e gastar menos. Outra dúvida. Nossa aluna do curso, Ana Célia. Meu notebook é um Acer Intel Quad-Core. Então, aí que tá. Um Existem X4, tá? Então, é que existem quando eu falo N, existe dezenas, centenas de modelos quad-core, entendeu? Eu precisava saber exatamente qual que é o modelo para te falar. Porque nessa pode ser um i3, pode ser um i5, pode ser um Celeron, entendeu? Então eu preciso saber exatamente o modelo. Se você jogar o modelo, eu consigo te falar, porque daí eu pesquiso aqui e te falo se ele é bom ou não. E outra, vocês têm que saber qual que é o uso, porque muitas vezes um notebook bom para mim, né, um PC bom para mim, talvez não seja para vocês. Por exemplo, o Michel e eu precisa renderizar vídeo, né, para fazer. Então a gente precisa de placa de vídeo dedicada. Já, tipo, quem quer trabalhar só com Excel e navegar na internet, não tem necessidade de ter uma placa de vídeo dedicada, entenderam? Então, procurar exatamente aquele modelo para vocês. Mas se quiser mandar o modelo certinho, eu vejo aí. Pode mandar outro, Michel. O Clemil Sonic, eu acho que colocou uma opinião dele, né? Olha só, para trabalho, os processadores da AMD são melhor. Aí ele Eu, ta- colocou eu, tava, eu, o tava esperando, Ryzen. eu tava esperando para responder essa daí. Vamos lá. A AMD, ela não lançou ainda os novos processadores no Brasil. O que eu quero dizer de processadores? Quando eu falei de gerações, a AMD também tem a geração. Se vocês procurarem notebook, vocês vão ver lá, tipo, Ryzen 5 3500U. O que significa isso? É a terceira geração dos processadores Ryzen, no caso. Só que esses processadores, eles concorrem com o Intel de sétima e oitava geração. Eles não concorrem com o décima geração, entendeu? Então, eu não posso comparar o Intel novo, décima geração do Brasil, com o da AMD. Mas vamos lá, vou fazer uma comparação do Ryzen 5, ok? 3500U, com Core 5 8250, que vocês viram aí da Intel. Vamos comparar os dois. Se você procura desempenho matemático, que é o processamento aí que nem do Excel, aí você, se você quiser mais, os dois são muito bons, os dois são muito fortes, entenderam? Mas se você quer mais desempenho, quer ver qual que é o melhor, no caso, nesse caso, a Intel ganha. Agora, se você procura desempenho gráfico, aí a AMD sai na frente. Nesse caso do oitava geração da Intel, ok? Com o Ryzen 3500U, que eu estou explicando. Não posso comparar a oitava com a décima. Perdão, não posso comparar o Ryzen 3500U com o novo do décima geração da Intel. Então, realmente é isso. Quando ele foi lançado dentro da geração dele, é um processador bom, né, Júnior? Sim, sim. Não dá Vai para ficando. comparar ele, por exemplo, com a 10ª geração dos processadores Intel, sendo que ele está lá atrás ainda, né? Sim, e eu gostaria de ressaltar, até que o Michel estava falando disso do software ser mais atualizado e tudo mais, ter mais desempenho. Os softwares estão sendo criados para ter desempenho com o hardware novo também. Então, muitas vezes você está com um hardware antigo, querendo ter desempenho com o software novo, não vai ter. Então, não queiram vocês comprar um computador, que nem eu falei lá, que é de terceira geração, e querer trabalhar com Windows 10, trabalhar com Office 2019, tudo pesado, que não vai ter o desempenho que você quer, entendeu? O hardware e software tem que caminhar junto. Mais outra dúvida aí, Júnior. Danilo. Quero com tela Full HD IPS para ter melhor qualidade de imagem para trabalhar. Legal. Mas com essa tela só acho 4500, infelizmente sim. Se você não tiver problema,
tipo assim, se você não for transportar, eu iria no notebook gamer. Como eu falei, o desempenho é muito acima de um comum, tudo bem? Agora, se você vai transportar, aí dá uma olhada eu tenho naquele meu guia, né, naquela minha lista, eu tenho na faixa, poxa, deixa eu compartilhar de novo aqui, Anda aí que eu coloco na tela. foi aí? Foi, vou adicionar aqui. Carregou. Carregou, beleza. Ó, quero mostrar aqui, deixa eu voltar para o notebook, né? Danilo, depois visita o site aí do Júnior para você dar uma olhadinha depois nas recomendações. Pessoal, se tiver alguma dúvida também que eu de repente não respondi aqui, fique à vontade para conhecer o meu canal lá, que é especialista em TI. Lá vocês podem perguntar em qualquer vídeo que eu respondo vocês, ok? Mas aqui, ó, respondendo dele, ó, Full HD, realmente, ó, se eu for para um notebook gamer, vou dar um exemplo para vocês aqui, custo-benefício, que compensa bastante. Cadê ele aqui? Aqui, ó, vamos ver se ele está disponível agora. Olha só, pouco abaixo de R$ 5.000, esse notebook, tem tela Full HD, é IPS, cadê aqui? Não... Ó, aqui, ó, Full HD, painel IPS. Então, para quem procura de mais desempenho, não vai transportar, ele é legal, mas o que é ruim? É o peso. Se for no peso do produto, aqui, ó, 2,7 quilos, é muito pesado. Agora, se você quer um notebook mesmo para isso, aí eu tenho de 14, aqui grifado em rosa, seria uma boa opção para você. Muito importante, notebooks de 14 não tem teclado numérico. Então, para quem quer trabalhar com Excel, para você calcular, é ruim, de repente, um notebook de 14. Não que você não possa colocar um teclado numérico USB, mas todo notebook D14 não vai ter teclado numérico. Então, se vocês procuram teclado numérico, eu indico vocês irem para o notebook D15. E respondendo outra opção de tela Full HD, cadê aqui? Ó, tem um Dell. Se vocês perguntaram lá da Dell se eu indico, ó, tem Dell aqui que eu indico. Vamos ver aqui o valor dele. Esse aqui, ó. Só que daí vai estar mais de R$ 6.000, ó, 6.500. Na verdade, esses modelos que vocês veem com tela Full HD, IPS, geralmente são modelos tops de linha, daí ele vem com mais fininho, notebook e tudo mais. Então, realmente, o preço acaba encarecendo por conta disso. Mas é um notebook bem forte, ó. Quem tem interesse, de repente, ó. E outra, placa de vídeo dedicada também, né, para quem quer trabalhar com a parte gráfica. Por isso que ele está na minha faixa amarela. Pode mandar outra aí, Michel. Qual vale mais a pena? Pegar o Microsoft 365 personal com assinatura anual ou mensal? O Assinatura que você anual. recomenda, Júnior? Assinatura anual, a mensal vai sair muito caro. Na verdade, o 365, eu tenho até um. Quer ver? Ó? Eu tenho o Office aqui. Ó. Se vocês forem aqui no meu site, ó, está o Office. Vocês verem, tem esse vídeo meu aqui, ó. Se vocês quiserem assistir sobre licenças, é bem interessante. Tem no canal do YouTube também, e eu também mantenho aqui. E aqui eu tenho, como eu falei, o vídeo que eu falo sobre licenças, eu vou mostrar para vocês, ó. A licença é de 1 ano, né? A 365 personal, vamos ver o preço. 129. E aí, se vocês forem comprar mensal, vai acabar pagando bem mais caro que isso. E por ser Se eu não me anual engano, é e vender box, R$29,90, Júnior. então. E por ser box, eles acabam tendo alguma promoção. Aqui, ó, lembra que o Michel falou no começo da live, ó, tomar cuidado que às vezes é vendido por outra empresa. Quando vocês verem, por exemplo, a vendido e entregue por Magalu, que é a Magazine Luiza, pode ficar tranquilo que você está comprando o negócio certo. Agora, quando vocês pegam, por exemplo, o vendido, né, na Americanas lá, é vendido por outra empresa, toma cuidado que você pode estar caindo num golpe. Por mais que você esteja comprando Americanas, eles falsificam muito a licença. Como assim? É como se eles pegassem aquela mesma licença e vendessem para 10 pessoas. Aí você usa, passa um ano, estou falando quando você compra vitalício, ok? Passa um ano, alguns meses, simplesmente essa licença para de funcionar. Aí você vai querer reclamar, mas já passou o tempo de reclamação do consumidor, entendeu a jogada? Então é complicado isso. E dá uma dica pro pessoal. Pessoal, próximo mês, tá? Normalmente tem período de Black Friday, então às vezes você está pensando em comprar o Office, hoje é dia 15, tá? Aguarda, por exemplo, próximo mês, que às vezes você vai pegar uma promoção bem interessante. Porque normalmente o que eu sugiro pro pessoal, compra 2 licenças. Porque, por exemplo, eu comprei 2 licenças o ano passado. Eu paguei, se eu não me engano, foi R$69, gente, tá? Sim. Então, quer dizer, quando terminar, eu já tenho a outra licença para o outro ano. Então, eu acabei comprando, né, 2 licenças pelo preço de uma por um ano, tá? Então, às vezes vai dar uma olhada na promoção e fazer um pouquinho de matemática, às vezes, que às vezes você consegue ter, por exemplo, um pouco mais do uso da ferramenta, tá? Deixa eu ver aqui, o NS Entretenimento, a gente não está falando de formatação condicional, tá? Hoje a gente está falando de
notebook, Excel, computador, tá, meu querido? Deixa essa tua dúvida aqui nos comentários que depois, ao final da live, ou em um momento oportuno, eu te respondo depois, tá bom, meu querido? Mais uma dúvida, pessoal, a dúvida do Júnior Maia. Notebook 7 décima geração, SSD, eu até sei qual que é esse modelo. Deixa eu ver se eu tenho ele na minha lista, porque eu tinha antes ele, viu? Eu acho que você tem esse, Júnior. Não, eu tinha o de quinta e tinha o de décima. Esse de décima, ele era Linux, né? Ele não tem com Windows. Deixa eu até ver se eu tenho ele aqui. Mas eu acho que eu tirei porque o preço não estava compensando. Então, ele é muito forte, certo? A questão do SSD, ele faz abrir as coisas muito rápido. Tudo bem? Então, na questão do Excel ali, que o arquivo não é tão grande, se você tiver um HD ou SSD, não vai fazer diferença. Agora, o SSD vai fazer diferença para iniciar o Windows, para abrir um programa mais pesado, certo? Mas, claro, dá muito desempenho no contexto geral. Esse notebook eu indico sim. O único, porém, Júnior, é a questão do Windows dele. O Windows, perdão, do sistema operacional dele. Ele não vem com Windows essa versão, né? Você não colocou o modelo, mas eu conheço. Essa versão dele vem com Linux. Aí, de repente, você queria colocar o Windows, você vai ter duas opções. Ou você vai ter que comprar licença, né? Ou você vai levar para um técnico formatar, claro, você vai ter o gasto ali da formatação, só que talvez você tenha o gasto da licença. E para você comprar a licença do Windows, ela é um pouquinho cara. Você vai gastar aí a licença residencial por volta de R$ 600. Então, no contexto geral, eu acabo hoje não indicando esse notebook por conta disso. Eu acho que vale mais a pena a quinta geração, de repente, né, com Windows, do que pegar ele por conta disso. Tudo bem? Só que, como eu falei, tem que comparar. De repente, faz uma super promoção e acaba compensando. Pode. Bom, pessoal, essa aí, mais alguém com alguma dúvida? Quem quiser, posta aí, ó. Vou dar um minuto pro pessoal postar a última dúvida da live de hoje, que a gente vai estar encerrando a live agora, tá, pessoal? Às 8h12, tá? Então, 8h12 vamos estar já encerrando a live de hoje, que hoje o objetivo era trazer, por exemplo, o Júnior aqui, conversar com vocês, explicar um pouco para vocês, né? E eu também trazer esses pequenos detalhes que às vezes eu falo para vocês. Não vou encontrar em vídeo no YouTube, é mais parte de documentação mesmo, que depois eu até falo para vocês, baixe esse arquivo lá no Telegram que eu vou disponibilizar ao final e testa para você ver. Você vai notar que com certeza as versões 2019 para baixo, vocês vão conseguir notar uma diferença de desempenho. E até, por exemplo, eu tenho um aluno que, por exemplo, pegou esse arquivo, né, e aí mexeu no 2010 e mexeu no 2019. Ele fez a configuração das threads, né, e nessa configuração de thread ele viu, poxa, professor, muito bom, resolveu o problema agora da lentidão. Resolveu naquela máquina que ele está trabalhando, tá, gente? Não resolve um problema, às vezes, por exemplo, pegar aquele arquivo e mandar para um outro colega. Vai que o colega tem um Celeron da vida, e aí não vai resolver muita coisa, não. Tá? O Celeron, de repente, se você vê uma planilha simples, alguma coisa vai navegar na internet, ele é um processador lento sim, mas ele é para aquele uso. Para quem não está com muita pressa, né? Beleza, você quer economizar, não tem um porquê de você pegar o mais forte, certo? Michel, posso só convidar a turma para conhecer meu canal? Mas perfeito, passa aí, campeão. Pessoal, convido vocês, né, para conhecer o meu canal no YouTube, que é o canal, deixa eu até mostrar aqui para vocês, fica até mais fácil. Pessoal, o link está lá na descrição, hein? Dá uma olhada lá na descrição, especialista em TI. Exatamente, ó, esse canal aqui é especialista em TI, tá aqui meu canal, como você pode ver, o Michel traz mais a parte de Office, né, de Excel, e eu mais a parte de hardware, né, de PCs, dicas, soluções, inclusive, como eu falei agora aqui, de notebooks e computadores, né, convido vocês para conhecer, se tiver alguma dúvida que de repente que não foi respondida, ou qualquer dúvida depois aqui, fiquem à vontade para ir qualquer um dos meus vídeos e estar comentando lá que eu vou estar ajudando vocês. Bom, pessoal, então aí, ó, esse foi o conteúdo. O Júnior quer falar, deixar mais alguma consideração? Não, pessoal, agradeço a todos aí, Michel, obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí pelas perguntas, tudo gostei bastante. A primeira live que eu sou convidado, né? Primeiro eu fiquei um pouco nervoso ali, mas depois acabei enturmando e foi bastante bacana. Obrigado aí pelo convite, pessoal. Obrigado a todos aí, uma boa noite e agradeço a todos que assistiram até aqui. Bom, pessoal, quero agradecer imensamente ao Júnior por ceder esse espaço, esse horário para ir, né, com a gente aqui no canal, né, ó, das 7 até as 8 horas da noite, que você sabe, né, trazer convidado aqui no canal às vezes é um pouquinho complicado por causa das agendas, né, então às vezes, por exemplo, a gente quer trazer uma pessoa às vezes, por exemplo, tem o compromisso dela, né, hoje ainda é dia dos professores, vocês estão com 2 professores aqui, fazendo uma transmissão para vocês, né,
com esse intuito de agregar mais para vocês também, né? A gente aqui, por exemplo, está querendo que vocês conheçam um pouco mais, acrescente isso na vida de vocês e vocês pegam isso e disseminem também para os amigos, para os colegas de vocês, né? Isso é muito importante. E se vocês querem realmente, né? Ah, gostei pra caramba. Vai lá, se inscreve no canal do Júnior, clica no sininho para receber as notificações. São 2 vídeos por semana, né, Júnior? Exatamente, 2 vídeos por semana. E tem umas lives surpresas aí que nem o Michel faz, eu faço de vez em quando lá. Isso mesmo, ele faz as lives surpresas também, e são 2 vídeos por semana. E dá para vocês também acompanhar essa parte, por exemplo, de hardware, de informática, gente, que é muito importante, se inteirar um pouco mais sobre esse assunto. E às vezes, é quando você reclama, ah, minha planilha tá lenta, às vezes não é por causa que é da planilha, às vezes pode ser o computador, pode ser uma memória, pode ser um processador, às vezes pode ser uma construção da planilha de modo errado, pode ser diversos fatores, não é um único só, tá bom? Bom, pessoal, quero agradecer imensamente do fundo do meu coração a todos vocês, um forte abraço, se cuidem, e a gente se encontra na próxima, eu acho que vai ser quarta-feira, quinta-feira que vem não vai ter live não, já estou antecipando para quem ficou até o final, tá bom? Então, um forte abraço, se cuidem e uma ótima noite a todos. Tchau, Um abraço, tchau. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.